Gostou do meu olho, professor? Hã? Gostou do meu olho? Olhe? Olhe, varial, backhand, flip. Galileu Galilei, Newton, mecânica. Hã? Mecânica. Parte da física que estuda os movimentos. Por exemplo, você pode estar parado, ou melhor, em repouso, com velocidade igual a zero. Se a intenção é mudar o estado de movimento, é preciso aplicar uma força. Surge assim uma aceleração sobre esta massa. E aí? O que tá passando? Um documentário. Sobre? Sobre o homem, o espaço. Não é estranho como tudo se movimenta no universo? Quando falamos da segunda lei de Newton, podemos dizer que a mudança da quantidade de movimento é proporcional à força resultante e é produzida na direção na qual aquela força é aplicada. Este movimento curvilíneo é como se fosse o de um satélite. O movimento curvilíneo é aquele em que o objeto se desloca numa trajetória curva. Uma força particular, a força centrípeta, produz uma aceleração centrípeta que altera a direção do vetor velocidade, sendo continuamente aplicada para o centro de um arco de circunferência, a cada ponto da trajetória. A gente podia falar sobre isso na rádio. Sobre o universo? É, sobre a mecânica dos movimentos. Demorou. Só a gente se mexer, né? Este é um movimento com velocidade constante. Movimento uniforme, Mari. Velocidade constante, mas diferente de zero. Veja como ele desliza suavemente. Não há força aplicada na direção do movimento, pois o atrito é praticamente zero e a velocidade é constante. Portanto, não há aceleração, como no caso do movimento acelerado. Mas e quando há variação de velocidade? A velocidade tangencial apresenta 3 características: intensidade, direção e sentido. Por isso é uma grandeza vetorial. O que faz com que a velocidade varie é a aceleração decorrente de uma força resultante aplicada ao corpo. Dinâmica newtoniana. Newtoniana, obviamente, pois é de Isaac Newton, onde força é igual a massa vezes a aceleração. Professor, e quando as pessoas falam de inércia? Quer dizer que não há movimento, não é, professor? Não, Kleber. A inércia é a tendência que um corpo apresenta para manter o estado de movimento em que se encontra. Meu xará, Galileu Galilei, apresentou a lei da inércia, que logo depois ficou conhecida como primeira lei de Newton. Ou seja, se o corpo estiver parado, sua tendência por inércia é que assim permaneça. E se ele estiver em movimento, em linha reta e com velocidade constante, também assim deve permanecer. A menos que uma força resultante venha alterar esse estado de inércia. Deu para compreender bem agora? Por isso que quando eu empurro meu corpo para frente, eu vou para frente. Quando eu empurro para trás, eu vou para trás. Se eu empurro para um lado, eu vou para um lado. Se eu empurro para o outro, eu vou para o outro. Não é isso? Isso. Bom, aqui tem uma pergunta. É sobre o César Lattes. O que ele tem a ver com tudo isso, professor? Mariana, mais tarde eu te respondo sobre isso. Eu já li sobre um físico, acho que era Born, alguma coisa assim. Ele falava sobre a física quântica. Acho que tem alguma coisa a ver com isso. Bem, terceira lei de Newton. Para toda força de ação, existe uma força de reação correspondente, de mesma intensidade,
mas em sentido contrário. O Kleber, por exemplo, com um pé empurra o chão para trás e o chão empurra o Kleber sobre o skate para frente. Simples, não é? A lei da conservação do momento angular, como me inspira a pensar nisso quando ando de bicicleta, faz com que eu fique em equilíbrio dinâmico sobre a bicicleta e com isso me torno um com a natureza, a física. César Lattes foi um brilhante físico brasileiro. Sua principal linha de pesquisa era sobre raios cósmicos. Em 1947, Lattes identificou uma nova partícula atômica, o meson Pi, que se revelou uma grande descoberta experimental. O trabalho de Lattes foi fundamental no desenvolvimento da física atômica. No estudo das partículas atômicas, a mecânica também está presente. No entanto, uma revolução científica proposta pela mecânica quântica viria a ampliar extraordinariamente, a partir do início do século XX, as fronteiras da chamada mecânica clássica de Galileu Newton.